Para quem não sabe, o clássico The Trooper é uma legítima aula de história. Escrita pelo baixista e fundador do Iron Maiden, Steve Harris, a música é baseada em uma história real. Ela descreve um insano ataque suicida levado a cabo pela cavalaria britânica durante a Batalha de Balaclava, que aconteceu em 1854. Mas por que motivos esse pequeno episódio do século XIX entrou para a história como um evento sem paralelo e virou um hino à bravura entoado no mundo inteiro? O Warpedia e o Iron Maiden explicam isso para você. Se você gosta de assuntos militares, inscreva-se já e acompanhe o canal. A sua presença é muito importante para o crescimento do Warpedia. Contada pela ótica de um cavaleiro inglês, The Trooper é inspirada pelo poema The Charge of the Light Brigade, de autoria de Lord Alfred Tennyson. Muito popular na Inglaterra, ele foi o grande responsável por imortalizar a coragem da Brigada Ligeira. Foi ele quem transformou um episódio catastrófico em um épico que exalta a heróica valentia dos soldados que se sacrificaram para cumprir uma ordem absurda. O pano de fundo dessa história se passa na Guerra da Crimeia, travada entre 1853 e 1856. Nela, os impérios britânico, francês, otomano e o Reino da Sardenha se uniram para lutar contra as pretensões expansionistas do Império Russo no Mar Negro. A Guerra da Crimeia é considerado o primeiro conflito moderno da história. Foi lá que a Guerra de Trincheiras foi inventada, fator que teria influência direta na maneira de lutar da Primeira Guerra Mundial. Um dado importante para a nossa história é que, na sua época, para comandar unidades de elite da cavalaria britânica, era preciso apenas duas qualificações: títulos nobiliárquicos e dinheiro. Em outras palavras, quanto mais alta a patente, maior era o despreparo de seus comandantes. A primeira estrofe da música dá o tom do que seria a carga da Brigada Ligeira. Uma luta encarniçada de vida ou morte com os rigores típicos dos combates do século XIX. Além da referência ao mosquete, um armamento básico da época, a letra também faz alusão a um ponto fundamental dessa história: a rígida obediência militar. A sociedade britânica da era vitoriana era altamente hierarquizada. Não havia espaço para questionamentos, você simplesmente cumpria o que era mandado. A falta de clareza das informações trocadas entre a cadeia de comando da brigada era tão confusa quanto seus planos. E isso se explicava pela completa falta de qualificação dos seus comandantes, que em sua maioria eram pessoas incompetentes e sem qualquer experiência em combate. Após uma sucessão de mal-entendidos entre as lideranças, foi dada a fatídica ordem. A Brigada Ligeira deveria avançar dentro de um corredor cercado pela artilharia russa. Na prática, tratava-se de um ataque suicida, que jogaria algumas centenas de cavaleiros contra uma defesa maciça de canhões. E foi assim que no dia 25 de outubro de 1854, 673 cavaleiros executaram a ordem que entraria para a história como a carga da Brigada Ligeira, uma das maiores demonstrações de bravura e estupidez da história do exército britânico. O clipe oficial do Iron Maiden, que exibe trechos de um filme de 1936, passa uma ideia do que teria sido o ataque da cavalaria na vida real. Os artilheiros que correm para as suas posições fazem parte das guarnições dos mais de 60 canhões que aguardavam os ingleses. A tensão da tropa e o nervosismo dos cavalos cantados por Bruce Dickinson não eram por acaso. No final do corredor, batizado como Vale da Morte, estava o paredão humano formado por milhares de inimigos. O livro Fora de Controle, do historiador Erich Durchschmid, detalha o tamanho avassalador das forças de defesa russas. Flanqueando a esquerda da Brigada Ligeira, os russos haviam colocado 8 batalhões de infantaria, 4 esquadrões de cavalaria e 14 canhões. Pela direita, estavam fortalezas russas guarnecidas por 11 batalhões e 30 canhões,
mais uma bateria adicional da artilharia de campanha. Na extremidade do vale estava a massa concentrada da cavalaria russa, apoiada por 12 peças de artilharia pesada. Este conjunto maciço de força militar seria enfrentado por uma tropa de 673 homens munidos de armas leves. Cientes dos riscos da missão, os cavaleiros da Brigada Ligeira começaram sua cavalgada pelo vale desfilando em perfeita ordem. Neste momento, um profundo silêncio tomou conta do campo de batalha. Não havia tiros e nem urras, apenas silêncio. Do alto das colinas, britânicos e russos assistiam incrédulos ao início de um espetáculo esplêndido e apavorante. O avanço impecável de uma pequena formação de cavalaria vermelha que ia em direção a uma enorme massa cinzenta, os russos. A aniquilação era certa, e talvez isso explique a momentânea calmaria no campo de batalha. De repente, o silêncio foi interrompido pelo estrondo de um tiro de canhão, seguido por uma saraivada de projéteis. Buracos começaram a se abrir nas linhas britânicas. Começava a provação pela qual os ingleses passariam do início ao fim da ação, o bombardeio fulminante da artilharia russa. Apesar de ter percorrido metade do vale e estar debaixo de uma chuva de balas, a brigada seguia num passo ritmado de linhas impecáveis. A ordem para atacar não vinha de seu comandante Lord Cardigan. O avanço lento, deliberado, em ritmo de desfile, continuou, e talvez seja essa uma das explicações que imortalizou a carga da Brigada Ligeira. À distância, os oficiais aliados que acompanhavam a cena se desfaziam em lágrimas. No campo de batalha, os obstinados cavaleiros lutavam para manter a coesão enquanto a artilharia russa massacrava homens e cavalos. Nessa altura, a música fala da necessidade de pular os corpos espalhados pelo chão. Mortos e moribundos, tanto homens quanto cavalos, formavam um cenário aterrorizante que dificultava o avanço das tropas. Não havia opção. Os sobreviventes tinham que saltar sobre os corpos para seguir em frente para não virar um alvo fácil para os canhões. Os olhos ardiam por causa do fumaceiro que vinha dos tiros. Com os sabres empunhados, faltava pouco para os ingleses chegarem aonde queriam. Um punhado de cavaleiros finalmente alcançou as posições russas. Eles pularam por cima das defesas em alta velocidade, curvados em cima do pescoço dos cavalos enquanto berravam alucinadamente. Na canção, cavalo e cavaleiro chegaram muito perto de lutar, mas são atingidos por um tiro fatal. Muitos tiveram um fim parecido como o da música, mas na vida real a luta continuou para alguns. Os ingleses seguiram combatendo como selvagens, até serem cercados por uma massa avassaladora. A infantaria e a cavalaria russa haviam entrado em cena. Diante da desvantagem brutal, eles não tinham a menor chance. Eles nunca tiveram, mas mesmo assim continuaram a lutar, isolados, rodeados pela multidão inimiga, até não poderem mais. Dos 673 cavaleiros que marcharam para o Vale da Morte, apenas 195 voltaram em seus cavalos. Foram 278 baixas entre mortos e feridos, o equivalente a 40% de perdas. Da fatídica ordem até o fim da ação, não se passaram mais do que 20 minutos. Aproximadamente 335 cavalos morreram em combate. 100 anos mais tarde, a Enciclopédia Britânica afirmaria que a Batalha de Balaclava foi a campanha militar mais mal conduzida da história britânica. Gostou do vídeo? Dê seu like, inscreva-se no canal. Até a próxima!